Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao canal Mensagens do Juízo. Esse tema é um tema especial. Foi preparado para o seu coração, meu amigo, minha irmã. Eu me chamo Rogério, sou adventista do sétimo dia. Tenho o testemunho, tenho comigo, para a honra e glória de Deus, um despertar espiritual muito grande. Fui 30 anos parte de uma denominação da qual tinha muita fé e tinha muita disponibilidade, busquei com todo o meu coração, mas a mensagem para os nossos dias, a mensagem para o nosso tempo presente, a mensagem que nós precisamos ouvir hoje está contextualizado com o Adventismo, tá bom? Não sei se você é evangélico, se você é católico, se você é espírita, se você tem uma outra denominação ou uma outra religião. Eu só sei de uma coisa, meu irmão e minha irmã. Todos nós precisamos nos religar com o nosso Criador. O nosso Criador necessita que você contribua nesse grande conflito, nesse mundo de pecado, nesse mundo de maldade, para que você se aproxime dele. Mas só existe o Adventismo para isso, Rogério? No entanto, eu te pergunto, adianta você passar pelas águas batismais, mas sem entender o propósito real dos fatos das coisas para que você possa pregar o Evangelho? Será que você conhece as profecias? Será que você se batizou sem saber do grande conflito, do plano da redenção e do propósito original da criação da humanidade? Meus irmãos, é esse despertar espiritual que eu quero que você tenha, porque o nosso galardão, como está em Apocalipse 22:12, está nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ninguém recebeu a vida eterna ainda, tá ok? Até aqueles que foram transladados para o céu estão aguardando o definitivo galardão da parte de Cristo, tá bom? Eu estou me referindo a Elias, estou me referindo a Enoque, estou me referindo à ressurreição e transladação de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo e também de Moisés, né? Ok? Então vamos lá. Despertar espiritual. Existe uma frase de efeito aqui muito interessante. Estar vivo sem propósito é apenas existir. A morte espiritual é o vazio de uma vida sem sentido. Então o que nos traz sentido? O que nos traz significado? O que nos traz propósito? Lá em Gênesis 2, verso 15, diz que o homem tem o propósito de lembrar da palavra de Deus, de falar da palavra de Deus e de cumprir a palavra de Deus. E lá está escrito: cultivar e guardar a palavra de Deus dentro do aspecto do cuidado sobre o jardim. Então, qual é o seu jardim? Então, um apelo para mim e para você, para que possamos receber o galardão da parte do céu, é nos preparar para prestar um culto agradável a Deus. Onde isso acontece? No nosso lar. Esse é o primeiro despertar espiritual que eu gostaria que você tivesse. Rogério, eu não conheço nenhum tipo de religião, eu não gosto de religião e eu não vou te ouvir mais. Pois bem, meu irmão e minha irmã, é uma escolha que você tem, é uma escolha que é garantida por Deus que você faça e que você seja respeitado pela sua escolha. No entanto, não existe 3 caminhos, 4 caminhos, só existe 2 caminhos: vida eterna ou morte eterna. Então a palavra de Deus nos aponta que sem nascimento, sem um novo nascimento, nós teremos muitos sofrimentos. Na realidade, quando você ignora o despertar espiritual, a sua família está sendo privada do amor de Deus. E isso é algo muito sério. Então, pode ver que tem uma seta aqui embaixo, né, falando sobre o sentido, né? E esse é o papel do homem, trazer sentido. Mas quando é que acontece esse sentido? Quando ele é o provedor do lar. Quando ele é protetor, ele traz propósito. E quando ele é sacerdote do lar,
ele traz significado para os seus filhos, para as suas filhas e também para a sua esposa, tá ok? Isso é muito importante. Esse é a estrutura da qual Deus criou, a instituição familiar, da qual Satanás quer tanto destruir através de uma agenda liberal, através de um movimento liberal, onde o homem é silenciado e a mulher começa a tomar espaço do homem. A mulher, ela não é pior do que o homem. Na realidade, Deus fez uma idônea, uma ajudadora que é 2 vezes melhor do que o homem. No entanto, o homem veio da terra e a mulher veio do homem. Então, existe aqui uma hierarquia da qual nós precisamos respeitar. Então, é dever do homem organizar o seu lar, organizar o culto, organizar a igreja, organizar a comunidade, organizar um grupo. É dever do homem. Na ausência desse indivíduo tão importante, aí surge que a esposa do tal, ou amiga, ou nesse sentido. Então isso é muito importante ser ressaltado, porque a agenda liberal é uma coisa muito louca no nosso meio, principalmente dentro do cristianismo. Nós precisamos tomar muito cuidado. Na palavra de Deus não existe pastora, tá ok? Dentro do Novo Testamento você pode procurar, não existe os 5 dons de Cristo é separado para o homem. Nessa dinâmica da qual eu expliquei para vocês, com toda a sensibilidade que eu tenho com as mulheres, sabendo que as mulheres têm deveres grandiosos como cuidar dos nossos filhos, como ministrar o lar e proteger os nossos filhos, na ausência, enquanto o homem está buscando a provisão. Então é muito importante ressaltar isso antes de entrar de cabeça no tema despertar espiritual. Será que você está com uma vida com propósito ou sem propósito? A resposta é simples. Você cultua Deus no seu lar, na sua casa? Se sim, você recebeu um despertar espiritual e você está trabalhando nesse processo. Se não, você precisa de um despertar espiritual. Simples assim. Bem, qual a sua perspectiva, a minha perspectiva? Tem que ser a perspectiva do céu, a única válida. Então, uma perspectiva correta do estado inconsciente dos mortos era, portanto, encarada como estado intimamente relacionado com o conceito bíblico de um juízo pré-advento, já que as recompensas eternas não são concedidas no momento da morte, mas no fim do tempo. E eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Fim do tempo do quê? O tempo da graça. Meu irmão que não conhece a Bíblia, Deus é eterno, mas a sua graça é limitada. Em que sentido? Existe um tempo onde o pecado não vai mais existir. Para tal existe um processo onde Deus vai derramar sua ira sobre um mundo de pecado, mesmo na presença dos seus filhos, que serão selados para a glória. Ok? Então você precisa entender que se você não receber o selo da parte de Deus, seja para a morte, seja para a vida, uma morte passageira, digamos um sono, nesse sentido, porque o Filho de Deus que é selado com a morte, ele vai ressuscitar para a glória de Deus Pai, porque ele está selado por Deus. No entanto, existem pessoas que não vão passar pela morte, e essas pessoas precisam estar preparadas. Mas o assunto não é esse. A perspectiva aqui está falando que os mortos por que era? Porque antigamente, na visão bíblica, na visão oriental, os mortos ficam na sepultura, ok? Foi a pergunta de Lázaro, né? A pergunta de Lázaro não, me perdoe. João capítulo 11, no Evangelho de João capítulo 11, a pergunta de Jesus para Maria e Marta: onde está Lázaro? E elas responderam: está na sepultura, não estava no purgatório, a alma dele não estava penando por aí, não estava no céu, não estava no inferno, não, estava na sepultura. É a Bíblia que nos ensina no Novo Testamento falando sobre esse assunto. Eternidade da alma não é bíblico, tá ok? Porque todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Avançando. Então, olha que interessante isso. Para o adventista do sétimo dia, isso é muito importante, até no nosso meio mesmo. Infelizmente, há poucos, mesmo entre nós, que afirmam crer na mensagem do adventismo,
que entendem a mensagem do terceiro anjo. E, no entanto, essa mensagem é para esse tempo. Esse tempo de graça é para pregar a mensagem do terceiro anjo, que se divide em 3 aspectos. Primeiro, o Evangelho eterno. Segundo, mensagem de saúde. Terceiro, justificação pela fé. E essa é a verdade presente para o nosso tempo. A verdade mais importante precisa ser pregada. Mas quão poucos tomam essa mensagem no seu verdadeiro alcance e apresentam ao povo no seu poder? Ou seja, existem muitas outras coisas atrapalhando: festas, metas, batismos, programas, eventos. Esse é o foco da igreja, uma igreja de entretenimento hoje. Então fica difícil essa mensagem que antecede o fim do tempo ser pregada. Junto de muitos tem pouca força, porque a multidão está sendo enganada. Deus nunca está do lado da maioria, mas do lado da minoria, ok? Lembrando do que Jesus fez, quando todos aqueles que receberam, que viram os pães e os peixes sendo multiplicados, eles queriam obrigar Cristo a se tornar rei. Mas todos eles estavam enganados, porque Cristo, a natureza do reino de Deus, era diferente do que eles estavam imaginando. Cristo veio salvar a humanidade, não veio resolver um probleminha político. Bom, vamos lá. Compreensão. Precisamos aumentar a nossa compreensão sobre algumas coisas. E aqui eu divido para você. Talvez você não conheça essas coisas, mas Deus levantou um movimento profético para pregar a mensagem do terceiro anjo, Apocalipse 14. Esse movimento profético, eu, Rogério Santos da Silva, entendo que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu faço parte desse movimento. Esse movimento está se preparando para pregar o alto clamor, que está em Apocalipse 18. Rogério, por que você é adventista? Porque a Adventista é a única igreja que prega Apocalipse e Daniel conforme está na Bíblia. Infelizmente, essa é a realidade dura e clara. E compreensão é algo que nós precisamos. Há muitos crentes falta uma compreensão completa. Muitos crentes acreditam, tentam praticar, mas não conhecem. A partir da luz que Deus me deu, ou seja, para a senhora White que escreveu esse texto, tá bom? Para você que não conhece a senhora White, é a profetisa, uma mulher que foi preparada por Deus e é orientada por Deus, que escreveu de mais de 1000 páginas, uma pena inspirada como orientação para o teu povo. Esse movimento profético que eu falei, que é o Adventismo no sétimo dia. Tá bom, a partir da luz que Deus me deu, posso dizer que nem metade dos que professam crer na verdade presente tem uma compreensão completa da mensagem do terceiro anjo. Como eu disse, a mensagem do terceiro anjo tem 3 faces. Muitos acreditam na verdade presente porque ouviram pregada por alguém em quem confiavam. Isso é algo sério, né? Nós terceirizarmos o nosso estudo, a nossa busca. Quando o nosso povo investigar a palavra de Deus por si mesmos, ouviremos menos murmuração do que ouvimos hoje. Onde nós devemos buscar a palavra de Deus por nós mesmos? Na nossa casa, no nosso lar, com a nossa família, prestando culto a Deus, um culto agradável a Deus no nosso lar. Dessa maneira, nós evitamos de trazer lixo para dentro da igreja. Você gostaria de trazer lixo para sua casa? Não. Você gostaria de trazer irreverência, bagunça para dentro da sua casa? Não. Então não leva isso para a igreja. Então isso é muito importante, porque você agora estuda a palavra de Deus. O seu filho, a sua filha, seja ele jovenzinha, uma criancinha, vai entender o que é cultuar a Deus. E quando chegar na igreja, vai se comportar dentro daquele parâmetro, dentro daquilo que se espera de cada um que é filho de Deus. Quando o nosso povo investigar a palavra de Deus por si mesmos, ouviremos menos murmuração do que ouvimos hoje. Precisamos de fé que nos conduza ao estudo da Bíblia por nós mesmos e a levar a Deus a sério. Será que eu e você estamos levando Deus a sério? Será que nós estamos examinando o nosso tipo de fé que nós temos? Isso é muito sério. Bem, esse homem chamado Carlos Fitch, que morreu com 39 anos de idade, um homem muito abençoado. Bem, ele, no verão de 1843, faltando um ano para ele morrer, né, ele foi o primeiro a, no seu sermão, especificar as igrejas que assumiram a reforma protestante a fazer parte de Babilônia. Por quê? Por causa da eternidade da alma e por causa do domingo, né? E outros aspectos também que contribuem para isso é que quando vai falar sobre um povo que se prepara para levantar o alto clamor,
essas igrejas protestantes vão acabar perseguindo esse povo que vai proclamar o alto clamor. Da mesma forma que no passado o papado perseguiu o povo de Deus, a futura perseguição não serão os católicos em si, mas serão o mundo protestante moderno, ok? Por quê? Porque abraçaram a cultura de Babilônia. Bem, reforma foi feita por Lutero, né? No dia 31 de outubro, né, de 1517, Lutero identificando ali os problemas, né, a cidade medieval, aquelas igrejas lindas, com aqueles vitrais, contando a história da igreja, contando com partes bíblicas, mas tinha um adendo, né? Os monges e os padres, eles eram detentores do conhecimento. Ninguém podia conhecer mais do que eles. E as pessoas não tinham liberdade de escolha, eles tinham que fazer aquilo que os padres falavam. Bem, a Bíblia não nos ensina desse jeito, tá? Então, Lutero foi lá e colocou as 95 teses para trazer essa reforma. Os príncipes tiveram contato com esse documento, se tornaram amigos de Lutero e os príncipes protestaram, tá ok? Então, um dos maiores movimentos religiosos e culturais da história aconteceu na Europa. Só que a reforma protestante não é a mensagem do terceiro anjo, são coisas diferentes. Vamos avançar. O nascimento de uma nova sociedade, como já disse, na Europa. Imagina aí um agricultor humilde que trabalhou todo mês, mas ele tem que separar um valor específico para dar para a igreja para que a alma do seu pai saia do purgatório. Era esse tipo de falácia que acontecia naquela época, infelizmente, porque as pessoas não conheciam a Bíblia. A reforma trouxe não só uma transformação religiosa, mas também o nascimento de uma nova sociedade, onde o acesso ao conhecimento e a liberdade de escolha se tornariam direitos fundamentais. É o que nós temos hoje graças à Bíblia, graças à Reforma, graças a Lutero, a John Hus, a John Knox, a João Calvino, a vários reformadores que nós podemos incluir aqui nessa lista. No entanto, a Reforma foi feita por Lutero e o protesto foi feito pelos príncipes. Esses neo-reformadores, como João Calvino e John Knox, é outra coisa relacionada à apologia. Pois bem, o livro, né? Imagine você com um livro da Bíblia em mãos, né? Um livro impresso. Não existia imprensa naquela época, mas surgiu junto com Lutero. E um jovem camponês que começou a ler a Bíblia, começou a ter um contato pessoal com Jesus e se livrou de todas aquelas amarras, das tradições que infelizmente existia dentro do catolicismo. Bem, a Reforma Protestante nos convida a lembrar que a verdadeira fé transcende estruturas e rituais, de que o coração de uma vida espiritual é um relacionamento direto e sincero com Deus, acessível a todos. Está acabando, meus irmãos. Como eu disse, a mensagem do terceiro anjo não é a reforma protestante não é a mensagem do terceiro anjo. A mensagem do terceiro anjo, ela se espalha por todo o mundo, por todos os continentes. No entanto, a reforma protestante, ela se concentra na Europa. E aqueles que aderem a isso são perseguidos. E aí, esses que são perseguidos, eles vão e migram para um continente que era o deserto, a Europa. Então, a mensagem do terceiro anjo cresce lá nos Estados Unidos, no norte da América, através de um homem chamado J.M. Andrews. Ele sai como missionário para a Europa, prega a mensagem do terceiro anjo, do Adventismo, para toda a Europa, e depois da Europa vem para o continente da América do Sul, por exemplo, o Brasil. Tá bom? Vamos lá. Contextos históricos. Eu falei aqui da venda de indulgências através daquele velho agricultor, a disseminação do conhecimento e imprensa de Gutenberg, que favoreceu para a reforma, a insatisfação política e social daquela época também trouxe ali o protesto dos príncipes, ok? E dois adendos da reforma eram justamente isso. Não a tradição, sola escritura. Não a tradição, sola fide. Então, somente a escritura. Lutero acreditava que a Bíblia era a única fonte verdadeira e infalível de autoridade religiosa. Ao contrário da Igreja Católica, que também considerava a tradição dos ensinamentos papais como fundamentais. Sola fide. Lutero,
enfatizava que a salvação era alcançada pela fé em Cristo e não pelas boas obras ou pelos sacrifícios e penitências impostos pela igreja. Tudo isso para que a Basílica de São Pedro fosse construída. E lá está, né? Infelizmente, através dessa falácia, que não é bíblica, dessa tradição, ok? Bem, homem morto andando. Essa expressão pode fazer você pensar numa pessoa que está fadada, né? Um retrato de uma pessoa fadada sem perspectiva, sem rumo, sem direção. Mas o que eu quero retratar aqui são aquelas pessoas que, mesmo sendo religiosas, mesmo sendo pessoas que vivem uma prática, elas estão como mortas. Por quê? Porque elas não entendem o que está em sua volta. Elas não conseguem enxergar. É muito difícil para o peixe enxergar a água. Então ela acaba sendo um peixe fora d'água. Ela acaba sendo uma pessoa fora da casinha, não entende e não consegue compreender. Por quê? Porque não busca da parte do Senhor um contato pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nicodemos teve que nascer de novo. Ele era praticante e conhecedor da Torá. E isso nada servia, porque ele precisava nascer de novo, ter um relacionamento genuíno com Jesus. A samaritana tinha muita convicção religiosa, mas isso não era nada. Não era nada. Ela precisava ter um contato pessoal com Jesus. Jesus é a água da vida. E quando ela experimentou a água da vida, ela ficou tão alegre com aquela certeza de que o Messias estava ali, que ela foi e dividiu. Quando você está muito alegre, você divide. É bênção. Então você não pode ser um homem morto andando. Porque o homem morto andando representa também pessoas que estão vivas, mas estão desconectadas da essência da vida, que é Cristo. Será que eu estou desconectado? Você está desconectado da essência da vida, que é Cristo? Será que nós precisamos tomar ciência daquilo que nós estamos vivendo? Existe uma parte de uma música que eu gosto muito da letra, né? Existem letras que realmente mexem comigo, que eu escutei uma certa feita, que diz o seguinte, né? Desamor, milhões de obras sem valor. Eu faço orações para expulsar demônios em teu nome, mas os pecadores que morram de fome, exemplo. Eu vivo uma religião vazia, né? Sem propósito, sem sentido. Então, é a hora de ter um despertar espiritual. Cuidado para não ser chamado homem morto andando. Bem, aqui existe um vídeo muito longo e extenso. Eu não sei se vocês vão conseguir identificar tudo, mas tá aí. O vídeo está relacionado ao tema um tema muito importante, meus irmãos. Eu dei essa pausa porque só Deus para nos dar força, só Deus para nos fazer enxergar essas coisas, porque além de ver essa sujeira no nosso meio, existem sujeiras aqui dentro também. Então, nós estamos num grande conflito, onde as coisas de fora querem entrar para dentro da nossa mente e nos fazer ser pessoas enganadas. Justamente isso. Então, se você era um peixe fora d'água, você não é mais, se você assistir esse vídeo comigo, para a honra e glória de Deus. Você já parou para pensar que a igreja em que você está hoje não é a mesma onde você se batizou há 20 ou 30 anos? Sente-se como um estranho, como se não pertencesse a essa realidade. Aquilo que antes era pecado, agora virou normalidade. O que era proibido, agora é permitido. Os sermões estão mais parecendo palestras de coach. Onde foram parar as mensagens de reavivamento espiritual? As pessoas vão à igreja vestidas como querem, casam, descasam e casam de novo como se fosse um jogo. As programações especiais mais parecem espetáculos. Você está confuso, se perguntando, o que está acontecendo? As músicas mudaram. O clube de desbravadores está irreconhecível. Será que você é o problema? Será que você envelheceu e não percebeu? Atenção! Vou te abrir os olhos. Você já ouviu falar no movimento liberal? Ele está destruindo tudo o que conhecemos. Esse fenômeno mundial está invadindo a sociedade. Pior ainda, contaminando as igrejas, inclusive a nossa. A nossa igreja está à deriva. Esse movimento é furtivo, sorrateiro e
toma conta de tudo com tanta sutileza que, quando você percebe, já é tarde demais. Os pilares da nossa fé estão sendo atacados, primeiro nos Estados Unidos, e agora esse veneno se espalha pelo mundo, inclusive no Brasil. Pecado e impureza estão sendo aceitos como se fossem normais. Abra os olhos. O liberalismo está se infiltrando, disfarçado de algo inofensivo, mas seu verdadeiro caráter é destruidor. Estamos vivendo os últimos dias, e você precisa estar vigilante. Não deixe isso passar despercebido. O inimigo já está dentro da igreja, e é hora de lutar. Preste muita atenção e confie nas mãos poderosas do Altíssimo. Atenção! Todo adventista precisa entender o que está acontecendo. Os adventistas necessitam de esclarecimentos. É tremendamente preocupante e a maioria não encontra respostas. Agora vamos falar sério e sem rodeios. Esse tal de adventismo liberal não é só uma nova forma de pensar, é uma traição descarada ao evangelho que Deus nos entregou. E você precisa entender isso de uma vez por todas. Sabe o que esses liberais fazem? Eles pegam a palavra de Deus, que é clara como o dia, e torcem até transformá-la em algo que agrada o mundo. Mas aqui vai uma verdade crua. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12, verso 2. O que esses liberais fazem é exatamente o contrário. Eles dizem que estão apenas sendo modernos ou relevantes, mas o que eles estão realmente fazendo é diluir o evangelho, desprezando o que é sagrado. Ellen White nos advertiu claramente sobre isso. Temos uma mensagem que é clara e definida. Aqueles que tentam fazer concessões para o mundo, removendo os antigos marcos, não são movidos por Deus. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 205. E você vai cair nessa armadilha? Vai deixar que essa falsidade entre na sua vida, na sua igreja? Vamos ser diretos. Esse tipo de pensamento é venenoso, é uma ofensa ao sacrifício de Cristo. Eles questionam a inspiração divina da Bíblia e os escritos de Ellen White como se fossem meras opiniões humanas. Isso é uma afronta. Esses liberais estão brincando com fogo, e o fim deles, se não se arrependerem, será a destruição. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos a que encontrem. Mateus 7, verso 14. Eles querem abrir as portas largas, fazer concessões ao pecado e chamar isso de amor. Mas isso não é amor, é engano. Ellen White foi clara ao nos alertar contra essa perigosa maré de compromisso com o mundo. Satanás está empenhado em trazer para a igreja sua doutrina de concessões para o pecado. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 9. Você quer ser um dos que permanecem firmes na verdade, ou vai ser engolido por essa onda de heresias que se disfarçam de progresso? A escolha é sua, mas saiba que Jesus disse: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14, verso 6. Não há espaço para concessões aqui. O adventismo liberal é um caminho largo que leva à perdição. E você precisa decidir agora de que lado está. Saiba que o adventismo liberal nos Estados Unidos não surgiu do nada. Ele foi trazido por indivíduos específicos, que decidiram torcer e distorcer a verdade de Deus para se adequar às suas próprias ideias. E você precisa saber quem são esses traidores que abriram as portas para a apostasia dentro da nossa igreja. Primeiro, temos Desmond Ford. Esse homem deveria ser um defensor da fé, mas decidiu que sabia mais do que a palavra de Deus. Ford começou a questionar a doutrina do santuário e o julgamento investigativo, dois pilares essenciais do adventismo. Ele teve a audácia de dizer que a interpretação adventista tradicional sobre 1844 e o santuário celestial estava errada, que não passava de um mal-entendido. Isso não é apenas uma pequena diferença de opinião. Isso é uma afronta direta à verdade divina. Como Ellen White escreveu, os que tentam remover os antigos marcos não têm parte na obra que Deus estabeleceu. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 208. E o que aconteceu? A liderança da igreja percebeu o perigo e, em 1980, durante a reunião em Glacierville, Colorado, condenaram formalmente as heresias de Ford. Ele foi descredenciado, mas o estrago já estava feito. Suas ideias continuam a corroer a fé de muitos até hoje. Ellen White alertou: nenhum erro é mais fatal para os interesses da alma do que a crença de que o caráter não determina o destino. Caminho a Cristo, página 57. E Ford, com suas ideias, colocou em risco o destino espiritual de milhares, ao minar a base da nossa fé. Agora, vamos falar de Raymond Cottrell. Esse homem, um editor influente da Seventh-day Adventist Bible Commentary, deveria estar fortalecendo a fé adventista, mas ao invés disso, ele se voltou para a crítica histórico-crítica da Bíblia.
Ele tratava as escrituras como se fossem meros documentos históricos, sujeitos à interpretação humana, em vez de serem a infalível palavra de Deus. Cottrell questionou a doutrina do santuário e as profecias de Daniel, lançando dúvidas sobre as interpretações proféticas que sustentam o adventismo. E qual foi o resultado? Embora ele não tenha sido descredenciado como Ford, suas ideias abriram as portas para o liberalismo teológico dentro da igreja, enfraquecendo a confiança nas doutrinas fundamentais. Ellen White nos advertiu sobre tais perigos. Quando os homens passam a acreditar que a Bíblia deve ser interpretada segundo suas próprias opiniões, perdem seu poder de discernimento espiritual. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 703. Cottrell, ao promover essa abordagem crítica, foi um dos que ajudaram a abrir caminho para o liberalismo que agora ameaça a integridade da fé adventista. Por último, temos Alden Thompson. Esse professor de teologia começou a promover uma leitura contextual da Bíblia, sugerindo que as escrituras precisam ser interpretadas à luz da cultura e do tempo em que foram escritas. Parece inofensivo? Longe disso. O que ele realmente estava fazendo era relativizar as doutrinas, insinuando que não precisamos seguir fielmente o que Deus nos revelou. Em seu livro Inspiration, Hard Questions, Honest Answers, Thompson sugeriu que algumas partes da Bíblia refletem mais as opiniões humanas do que a vontade direta de Deus. Ellen White nos advertiu sobre essa tendência perigosa. Satanás está constantemente procurando introduzir suposições sutis, a fim de enfraquecer a fé, a verdade sobre os anjos, página 155. Thompson, com suas ideias liberais, fez exatamente isso. Enfraqueceu a fé de muitos adventistas, deixando-os vulneráveis ao engano. Esses homens, Ford, Cottrell e Thompson, não apenas questionaram a verdade, mas a distorceram, desviando muitos do caminho certo. Ellen White foi clara. O perigo das últimas horas é que homens de talento se levantem para dar falsa luz e desviem as pessoas. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 14. E esses liberais, com suas ideias distorcidas, estão fazendo exatamente isso, tentando nos afastar da verdade clara e sólida que Deus nos deu. É hora de ficar firme e resistir a essa maré de apostasia, porque o que está em jogo é a nossa salvação eterna. Agora, abra bem os seus ouvidos. O liberalismo que está se infiltrando no adventismo no Brasil não é apenas uma questão de ideias teológicas erradas. Está afetando profundamente a maneira como vivemos, adoramos e até mesmo como nos vestimos. E isso, meu amigo, é um desastre espiritual em andamento. O adventismo liberal está se espalhando pelo Brasil como um câncer silencioso. Essa heresia está se infiltrando em nossas igrejas, nossas escolas e até mesmo em nossos seminários. Em vez de defenderem a verdade, muitos líderes estão cedendo ao desejo de serem aceitos pelo mundo. Eles estão promovendo uma versão diluída do evangelho que não exige mudança, não confronta o pecado e não desafia a conformidade com o mundo. Ellen White já nos alertou sobre isso. Não pode haver união entre o mundo e aqueles que são moldados à semelhança de Cristo. Caminho a Cristo, página 29. Esses líderes que estão abraçando o liberalismo não só traem a verdade, mas também arrastam consigo muitos que confiam neles. Estão guiando nosso povo para o abismo com um evangelho que não ofende, que não exige sacrifício e que, certamente, não salva. Em vez de proclamar a mensagem pura da Bíblia, eles estão promovendo um cristianismo confortável, que permite que as pessoas continuem em seus pecados sem qualquer arrependimento ou mudança de vida. Uma porta aberta para o liberalismo se infiltrar na igreja é a música. Estamos vendo nossas igrejas serem invadidas por músicas que imitam o mundo, com ritmos e letras que nada têm a ver com a adoração verdadeira. Essa música liberal está transformando nossos cultos em shows, onde o entretenimento substitui a reverência. Ellen White nos avisa: o Senhor mostrou-me repetidamente que não é seguro os cristãos irem assistir qualquer entretenimento teatral. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 128. Mas o que estamos vendo? Shows dentro das igrejas, onde a música mundana é disfarçada de adoração, enganando a muitos. E o que dizer das vestimentas? As normas de modéstia e decência estão sendo jogadas pela janela. As roupas que outrora refletiam a simplicidade e a modéstia cristã agora estão se tornando cada vez mais ousadas e semelhantes às do mundo. Ellen White escreveu: a ostentação e a moda são a norma para muitos que professam crer na verdade. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 78. Estamos vendo jovens e adultos se vestindo para impressionar uns aos outros, em vez de honrar a Deus. Os cultos estão se transformando em verdadeiros shows, onde a adoração é substituída por performances e espetáculos. Essa cultura de entretenimento dentro das igrejas está minando a verdadeira espiritualidade e desviando as mentes do que realmente importa.
a santificação e a preparação para a vinda de Cristo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Romanos 12, verso 2. Conformismo com o mundo é exatamente o que estamos vendo, e isso é uma traição à fé adventista. O liberalismo tem também conduzido a um perigoso conformismo com o pecado. Em vez de chamar o pecado pelo nome, muitos líderes estão suavizando a mensagem, pregando um evangelho de aceitação sem transformação. Ellen White nos advertiu: o pecado é de natureza tão ofensiva a Deus, que, em lugar de aboli-lo, ele preferiu dar seu filho unigênito a morrer, que remover a lei. Fundamentos da Educação Cristã, página 237. Mas o que vemos hoje? O pecado está sendo tolerado, e até mesmo encorajado, em nome de uma falsa misericórdia. Os padrões estão sendo rebaixados, e o que antes era claramente identificado como pecado agora é tratado como uma escolha pessoal. Isso é um ataque direto à santidade que Deus requer de seu povo. Ellen White escreveu: Deus não removerá o pecado por meio de sua graça, a menos que o pecador consinta com esse processo. Ao maior discurso de Cristo, página 92. E esse consentimento está sendo rejeitado por aqueles que preferem o conforto do pecado à disciplina do arrependimento. Agora, a questão é: o que você vai fazer a respeito? Vai ficar parado, vendo o liberalismo destruir a fé adventista no Brasil, ou vai se levantar e lutar pela verdade? Deus não nos chamou para a covardia, mas para a coragem. Ellen White nos exorta: a mais tenaz batalha que temos de enfrentar é a da entrega própria ao poder de Deus, ao maior discurso de Cristo, página 92. Você está disposto a se sujeitar a esse poder? Ou vai permitir que esses falsos profetas continuem a destruir a Igreja de Deus? O liberalismo no Brasil é uma afronta direta à pureza da nossa fé. É um ataque calculado ao que há de mais sagrado em nossas crenças. E se não nos posicionarmos agora, o futuro do adventismo no Brasil estará em perigo. A escolha é sua. Você ficará do lado da verdade ou permitirá que a apostasia tome conta? Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2, verso 10. E essa fidelidade começa com a resistência ao liberalismo, à música mundana, à moda indecente e ao conformismo com o pecado que está tentando corromper nossa igreja. Diga não ao liberalismo e sustente a bandeira da verdadeira fé adventista. Olha bem pro rosto desse jovem aí, ó. Imagine aí seu filho, imagine seu neto, imagine seu irmão, imagine aí pessoas que você ama, porque o movimento liberal ele quer entrar na mente dos jovens, que é o futuro da igreja, tá ok? Então não seja um morto, tá ok? Agora foi apresentado para você, é essa a água que está no nosso meio, e a única maneira pela qual eu, com toda a minha simplicidade, como adventista do sétimo dia, posso reconhecer para lutar contra isso, é fazendo o nosso culto no nosso lar. Existe um princípio judaico para a construção de sinagogas, que é a seguinte: eles precisam de uma Torá, mas para que eles possam comprar uma Torá, eles precisam de muito dinheiro, porque a Torá é escrita à mão, não é a imprensa que faz, é à mão, né? É escrito à mão. E o shofar, o escriba, demora 1 ano para escrever. Nesse contexto, eles precisavam de no mínimo 10 homens que praticam e ensinam a Torá, para que eles possam fazer uma sinagoga. Mas se essas pessoas não praticam e não ensinam no seu lar, na sua casa, o que eles vão fazer em um espaço reservado para tal? Antes, eles precisam praticar e ensinar e conhecer em suas residências, para que o culto nesse espaço seja uma extensão do seu lar, não o contrário. Nós não podemos limitar a nossa experiência religiosa apenas com o culto na igreja. Primeiro, cultua-se Deus na nossa casa, para que a gente não venha trazer lixo para dentro da igreja. E assim o nosso filho, o jovem, vai aprender de Deus com você no seu lar, na sua casa. Você não vai terceirizar a sua responsabilidade para o pastor, não vai terceirizar a sua responsabilidade para um líder departamental, porque você sabe que o dever de provedor, protetor e sacerdote é do líder do lar,
da casa. Então não seja um morto, tá bom? Não seja uma pessoa levada pela maré, pela multidão. Tenha um relacionamento pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. Não seja um peixe fora d'água. Aprenda com as 5 solas, né, da reforma protestante. Só a Escritura, só la fide, só pela fé, só Cristo, só pela graça e só Ele recebe glória. Romanos 12:12 diz o seguinte: sede alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Que você possa buscar mais Deus no seu lar, na sua casa. Você já parou para pensar que... Vamos terminar aqui esse vídeo, porque o meu foco é justamente isso. Relacionamento genuíno com Cristo no seu lar, com a sua família, com a sua casa. Tá bom? E que você possa crer na vitória completa em Cristo Jesus. Essas são as minhas aplicações pessoais dentro desse tema. Que você possa ter um despertar espiritual e você possa avançar, independente dos níveis, dos 4 níveis, né, de pessoas que existem. Pessoas que não conhecem e nem praticam, pessoas que só conhecem e não praticam, pessoas que só praticam e não conhecem. E o ponto onde nós devemos chegar, todos nós devemos chegar, para receber o nome do Pai e do Filho aqui na nossa fronte. Qual que é? Praticar e conhecer. Que Deus te abençoe. Pratique e conheça no seu lar, na sua casa. Cultua Deus de maneira agradável na sua casa. E eu tenho certeza que o culto na igreja fará todo sentido. Será uma extensão do seu lar estar unido com os irmãos na igreja. Menos murmurações, menos problemas. Cultua Deus no seu lar. Você já parou para pensar que a igreja em que